Com raras exceções, as abelhas dedicam suas vidas a um único propósito: construir o futuro das gerações seguintes. O mel em que convertem o néctar e o pólen não é apenas para o seu consumo próprio, mas também para alimentar as suas larvas. Vejam. Que misterioso. E sabe como elas mantêm fresco o interior da colmeia durante o verão? Como, pai? Graças a uma atividade incansável. Nunca param de bater as suas asas. Algumas delas consomem as suas próprias asas e depois disso estão prontas para a morte. Verdade? Entregam suas vidas assim? Sim, na labuta dura de criar uma corrente de ar para refrescar o interior da colmeia. Por que isso é tão importante, pai? As larvas não sobrevivem ao calor excessivo. A cera derrete. Ah, então deve precisar de muitas asas batendo, não é, pai? Milhares de asas batendo, enquanto as outras saem em busca de alimento. O sucesso da colmeia depende da rainha, enquanto a sua corte, as operárias, a seguirão em eterna devoção. Puxa, pai, o senhor sabe disso tudo. É o meu hobby. E eu, quando crescer, quero fazer disso um grande negócio. Filho, é tão bom ter você aqui na companhia do seu pai. Ô pai, sempre houve abelhas no mundo? Sempre. Talvez até mais tempo que nós. E nunca houve um só dia em que não procuramos roubar o seu mel. E a cera também? A cera também. A cera da abelha é tão importante quanto o seu mel. Pra quê? Para iluminar as noites, a escuridão. As velas iluminam as ideias. Pai, todo mel é doce? Ícaro, todo mel é doce. Mas nem todas as abelhas são doces umas com as outras. Algumas abelhas são muito cruéis umas com as outras, mas é necessário. Por quê? Porque as abelhas obedecem uma única lei. A colônia precisa sobreviver. Ninguém pode ousar ser preguiçoso. No lar das abelhas não há bons cristãos, nenhuma misericórdia. Isso parece uma abelha fraca na colmeia. Elas se livram das aleijadas, das inválidas. Como elas fazem com os inimigos, o rato, o sapo, a aranha. Ferroam até a morte o inimigo invasor gloriosamente. E se o inimigo é morto dentro da colmeia, o que elas fazem com o cadáver? Elas o cobrem com uma espécie de desinfetante que elas mesmas fabricam. Como? Com pólen e alguns brotos verdes. As abelhas fabricam própolis. Pai, que maravilha! E com o própolis também, as abelhas remendam as assaduras que o inimigo invasor causou na colmeia. Ô pai, o senhor pode comprar uma colônia de abelhas só pra mim? Você não vai sentir medo? Você está pronto? Eu acho que eu tenho medo. Mas eu tô pronto. Você é maravilhoso, meu filho. E é assim que deve ser. O medo é melhor que o silêncio. Não permita que o medo de estar errado o deixe mentalmente inativo. Pai, vem ver aqui. Vem ver essa caixa. O que foi, meu filho? Essa colmeia, ela tá mais pesada que a outra. Abra a caixa. Abra. Veja, pai. Tem muitas abelhas mortas aqui. Um monte. Os favos estão vazios. Deve ter morrido a abelha rainha. Pode ter sido alguma doença. E agora, pai? Todas as abelhas dessa colmeia devem ser mortas. Devemos proteger a colmeia boa. Mas como faremos isso? Elas devem ser mortas por gás. Por gás? Sim. Deveremos utilizar uma pequena barra de enxofre. Apanhe uma lá para mim. Agora a acendemos e a colocamos na colmeia doente. Deixamos que a fumaça se espalhe e agora fecha a caixa. Feche. E o gás faz todo o serviço? Sim. Depois limpamos essa colmeia e esvaziamos todos os favos. Pai, onde que o senhor aprendeu tudo isso? Nos livros. Os livros? Pai, o senhor tá chorando. Eu gostava dessa colmeia. Mas, pai, não é isso que elas fazem com suas abelhas inválidas? Nós só estamos fazendo o que elas fazem. É a lei delas, não é? Sim, essa é a lei.
Ó, veja como a colmeia boa está feliz e trabalhando. Depois a gente compra outra rainha e coloca com cuidado no favo esvaziado para que ela faça outra colmeia sadia. Filho, eu vejo que você aprendeu rápido. Eu acho que você tem vocação. Bom, agora devemos voltar para casa. Vamos. Ah, pai, eu quero ficar aqui mais um pouco vendo as abelhas doentes queimar. Para que não fique uma única viva. Elas têm que ser exterminadas. Posso ficar mais um tempo aqui? Pai? Pai! A escolha do gás foi o meio mais econômico e mais eficaz do ponto de vista de uma sociedade industrial do século XX. Os primeiros assassinados com gás na Alemanha nazista foram cidadãos alemães considerados doentes mentais incuráveis. E essas pessoas foram exterminadas dentro da Alemanha nazista antes de começar a Segunda Guerra Mundial, com gás. O primeiro cadáver, né, que costuma se dizer, o primeiro cadáver a gente nunca esquece. E o meu primeiro cadáver foi uma mulher muito bonita. O vendedor, ele nasce com um dom, né? E tem pessoas que se aventuram. Algumas dão sorte, outras não. Vão vender plano de saúde, vão vender filtro d'água porta a porta. Logo cedo, mulheres donas de casa vêm te atender com baby doll, outra seminua saindo do banheiro. Briga logo cedo, você vai atender marido batendo em mulher e filho em pai. Muitas coisas já fiz, cara. Eu só não... Como que é? Eu só nunca fiz programa, meu amigo. Eu disse que a única coisa que eu ia fazer na vida era circo. Passou um tempo, até na época das diretas já, a gente fazia show para a população de rua, né? De palhaço. Um dos lugares que a gente fez um show foi no Casarão da Nótima. É uma história que não está em lugar nenhum, não está na sala de aula, não está nos movimentos negros, ou que é a eugenia, né? Era um assunto que eu chegava junto a outros grupos e, como eugenia, as pessoas tinham uma leve ideia do que era ligado muito à higiene, mas sem reconhecê-la num fato histórico. Isso não é pessimismo, isso é realismo, realidade mesmo. A coisa só vai piorar, cara. Não tem expectativa de melhora. Não tem. O pensamento eugenista foi obviamente central no nazismo e na Alemanha nazista. Ele foi central formando a ideologia nazista, e a partir desse pensamento eugenista, a ideia totalmente absurda de que havia pessoas que tinham direito de viver e outras que não, e que era possível criar um novo homem, uma nova raça, purificar o mundo. E esse pensamento eugenista, com muitos matizes, existiu em muitos países, inclusive no Brasil, principalmente nos anos 20 e 30. Eu quero um trago. 2 moedas. Não tem dinheiro? Tudo aqui é para venda. Eu mereço um trago. Tava lutando por você, idiota. Eu tô há semanas vindo da Bahia. Venho da guerra, de Canudos. Eu sou um desertor. Que cosa desertore? Um soldado esperto, que não morre. Patriazinha de merda. Se eu morrer, tanto faz pra você, não é estrangeiro. Io não posso. Eu só quero a porra de uma bebida bem forte. Um rapaz quer uma dose. Eu sou preto e analfabeto, mas eu não sou burro. Eu tenho medo da morte, eu não quero morrer. E você? Você tem as horas? O que foi? Perdeu a língua? Amanhã eu chego em São Paulo. Depois eu me reapresento no quartel, eles sempre me aceitam. Eles pensam que a gente não sabe, mas só os pretos que são enviados para a trincheira. Eles querem que a gente morra ali. Me vê mais um trago. Você vai tomar mais uma dose. Vai ver como tudo vai melhorar. Pronto. Ainda sente dor? O Preto Amaral, ele é um signo muito forte disso, né? Desse período histórico não tratado, não falado, para a gente entender por que a maioria negra hoje no Brasil está ou nos cortiços, ou em presídios, ou na favela. Qualquer censo realizado no Brasil hoje ele é feito por autodeclaração, o que é absolutamente adequado. Você se identifica como bem lhe fizer sentido. Mas quando a gente olha para essa questão racial, é muito claro que a desvalorização e a forma como o negro é socialmente tratado no Brasil faz com que ninguém queira se identificar com o negro.
Então, quando você olha o censo prisional, quando você olha os números do sistema prisional, os números dão conta de que a maioria é branca. Mas, na realidade, basta você chegar perto para ver que não é assim. Essa não é a realidade do sistema prisional. Na década de 20, o seu Lombroso, Cesare Lombroso, ele vem dizer, através de medições, né, de mão, de cabeça, de olho, se o cara podia ser um assassino, um ladrão. Então qualquer um na rua, né, principalmente um negro, se fosse encontrado, ele era dado como um degenerado. Então eram os negros, as prostitutas, os idiotas, os tatuados, eram, sei lá, umas 15 definições desses degenerados. Então pega essa pessoa, identifica como um assassino e qual era a pena? Esteriliza. Se o negro tem essa imagem tão distorcida socialmente, eu não quero me vincular a isso. Tudo o que a gente fez é pautado em documentos, seja no Preto Amaral, seja no Labirinto Reencarnado ou no Rebentos, não tem nenhum fato. Algumas pessoas ficam surpresas, às vezes, com o Dr. Apolo, personagem do Preto Amaral, que eu faço nessa última versão, pelo que ele fala. A gente tirou as falas dele de um livro sobre eugenia do Renato Kell, que é um médico, e tem cartas dele com Monteiro Lobato na Biblioteca Nacional. Isso é documento em que o Monteiro Lobato diz que vai escrever para as crianças para tentar, de alguma forma, propagar a ideia eugenista. E se você coloca as obras do Monteiro Lobato numa pirâmide, na base, estão lá os negros, né? A tia Anastácia, a cozinheira analfabeta, o saci, deficiente, ladrão. O corpo de um menino foi encontrado hoje pela manhã. Já está em adiantado estado de putrefação. Alô, senhor delegado. Somente as roupas encontradas junto ao corpo poderiam auxiliar no reconhecimento. Sim. Publiquem as fotos nos jornais para que os seus parentes possam reclamar do cadáver e para que toda a população se intere sobre a presença desse monstro negro em nossa sociedade. Certamente que é um negro, essa gente acomodada, incivilizada, contaminada pelos vícios e prazeres provocados pela degenerescência, atraso físico e intelectual, só fomenta a pobreza, as doenças, as sexualidades invertidas e a criminalidade, claro. Não. Eu não acredito que tenha sido um mestiço. Esse é o mal menor. Não se esqueça que a miscigenação, ao menos, é uma forma de extinção gradativa da população negra pela via do branqueamento. Precisamos encontrar essa besta negra e puni-lo publicamente. Temos esse dever, senhor delegado. O senhor me entende? Está matando as nossas crianças. Esquartejou a mulher, botou dentro de um cobertor, colocou embaixo da cama. Aí, uma semana depois, perceberam aquilo, né? A gente foi para lá, a gente tentava achar uma foto, né? E disputando com a polícia, a gente entrava, né, com o nariz tampado, né? E o cheiro é horrível, o cheiro de carne humana. A gente entrava para tentar achar uma foto decente, né? Porque a gente não colocava mais foto estraçalhada, nem nada disso. A gente saiu correndo dali e foi para a casa da mãe da moça, né? Pediu uma foto, coisa e tal, e ela veio com um álbum, onde a moça aparecia de biquíni, tomando uma cervejinha, bonita, muito bonita. Aí o meu fotógrafo já pegou e já fez uma reprodução, né, na hora, da foto. Aí eu me lembro que a mulher ainda perguntou assim, vai sair só o rosto, né? Ah, vai sair só o rosto. A imprensa, de forma geral, não tem a menor preocupação com presunção de inocência, com direito de defesa, com a complexidade do que ele está lidando. Você não pode, diante de um fato que envolve tantas emoções, por exemplo, alguém foi assassinado, alguém foi estuprado, alguém foi vilipendiado de alguma forma, você não pode deixar de ver nessa coisa uma relação super-humana, né? O Nelson Rodrigues é um exemplo disso, né? Onde é que ele tirava as histórias dele? Ele tirava do cotidiano, daquele dia a dia. Então, às vezes, as coisas se confundiam mesmo, né? Você tinha que, né? Você não sabia se você estava fazendo muito a literatura ou você estava fazendo o jornalismo. Alô? Ai, você. Não, eu não vou sair hoje. São Paulo tá um inferno de quente, não chove há uma semana. Eu sei que é sábado de carnaval, eu só saio daqui na quarta-feira de cinzas. Nancy Piedad me conseguiu a melhor cocaína da farmácia. Adoro ficar na redação quando aqueles vermes não estão. Papai não me deixa escrever, diz que eu sou o diretor do jornal e não um escritor, lembra? Eu estou terminando a maior novela policial brasileira, Os Crimes de Preto Amaral.
Não, essa história é de arrepiar. Nunca o jornal vendeu tanto desde que o preto foi preso. É um caso fenomênico. Viu a charge dessa semana? O povo adora. A história do vampiro que busca prazer sexual profanando cadáveres, sepultos ou insepultos, para masturbar-se ou para o ato sexual. Uma das formas mais monstruosas da degeneração sexual. Ao mesmo tempo que ele desperta os mais terríveis pavores, ele provoca um certo fascínio na população, ávida por reconhecer as minúcias dessas mortes. Como terá sido o ato sexual com suas vítimas? Além do tamanho desproporcional do calibre do seu pênis. Você acha que papai publicaria algum capítulo meu no jornal? Ainda mais agora se ele sabe que eu voltei a escrever ficção. O Preto Amaral inaugura a página policial. Dele que vem aquela história: menino, entra que um preto vai te levar no saco. Isso está no imaginário brasileiro até hoje. O Preto Amaral não foi julgado. Isso é inconstitucional. Então, essa questão da inocência ou não dele está em segundo plano, se ele matou ou não matou. O que interessava para a gente era o direito à justiça. Ele foi torturado, ele morreu preso. E mesmo um mês depois, a imprensa, como vendeu muito o jornal, ela continuou vendendo a imagem de que ele estava preso, estava ali, ele já tinha morrido. Tanto que nos documentos, no óbito dele e nos jornais, tem diferença de datas. A polícia militar, por exemplo, já estava mais simpática, então para apagar os anos de rota e de assassinatos que eles tinham nas costas, eles botaram uma assessoria de imprensa muito simpática, que fornecia para a gente pelo menos uma lista de 10 presuntos por dia, para que a gente selecionasse alguma coisa assim que fosse assim, que parecesse que tivesse uma história legal por trás, né? O IDD tem um projeto que chama-se Olhar Crítico, que pretende justamente estabelecer esse diálogo com quem elabora a notícia. Então, tanto com editores quanto quem está na linha de frente. E aí uma das jornalistas me disse, olha, eu estava de plantão na redação, me ligou uma delegada, me disse, vem cá cobrir uma tentativa de fuga. Ela chega na delegacia, tinha uma espécie de um túnel cavado, né, que é por onde o preso teria tentado escapar. E aí quando ela chega, tá a delegada espancando o cara para dentro do túnel novamente, à base do cacetete, colocando ele de volta para o túnel para que ele saísse para o flash. E eu te garanto, não tinha... você fala assim, putz, era tudo inventado. Não era inventado. Tinha algumas coisas assim que foram criadas, coisa e tal. Mas sempre tinha uma origem, tinha uma notícia, tinha um fato. Apenas você pegava um lado X para explorar. Quando você olha para um crime, você invariavelmente está olhando para uma questão complexa. E não é possível que se ache a sério que com a primeira impressão você chegue a todas as respostas de uma questão complexa. A vítima, a gente não... a vítima, a gente procurava usar, sabe, ele morreu, ele não foi trucidado, ele não foi retalhado. Já quando o bandido era pego e morto, alguma coisa assim, a gente usava esses termos, certo? Era uma coisa assim, não sei se eu estou me fazendo entender, era uma coisa assim de respeitar, porque você sabe que você está sendo lido pelos dois lados. Agora, o bandido, quando morria, sim, foi picotado, foi retalhado, quanto mais que você estaria aquilo que a sociedade estava pedindo, né? Sabe, o cara cometeu o crime, tem que pagar, deveria ser assim. Quando você olha a figura de um sujeito estampada na cara do jornal como criminoso, isso não alcança só aquela pessoa. O filho daquela pessoa não vai poder ir para a escola. A mulher daquela pessoa, o marido daquela pessoa, a mãe, o pai, isso muda completamente a vida de um sujeito. E tem jornal popular que nunca se espreme porque pode derramar. É um banco de sangue encadernado, já vem pronto e tabelado. É somente folhear e usar. Quando você vê a cobertura de um determinado jornal sobre um assunto que lhe é caro, como para mim é a questão da justiça, e você vê a forma com que ele trata esse tema, eu falo, como é que eu vou acreditar em qualquer outra coisa que ele diga? Porque se no que eu entendo ele está dizendo tantos absurdos, no resto ele também deve estar. Um jornal acho que até permite que o fulano pense, porque ele lê e fala, papai, será que isso aqui é verdade? Putz, será que a pessoa fez isso mesmo?
interessou muito para pesquisar, né, como historiador, foi justamente o impacto que a guerra teve ou não teve na cidade de São Paulo nos anos de 39 a 45 e principalmente no ano de 1944, que é quando o Brasil se envolve militarmente na guerra. Eu acho que é interessante ver o governo Vargas por dois prismas. Eles não são contraditórios. Ele era um ditador semifascista, sim, e não é por outro lado. Junto a isso, ele também foi um ditador que criou uma série de estruturas de um Estado moderno e, de fato, implantou uma série de políticas sociais, enfim, que a gente pode resumir, por exemplo, na implantação da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Quer dizer, de fato, o país passou a ter uma legislação trabalhista no governo Vargas. E, embora houvessem muitas mulheres operárias, havia muito poucas profissões ou ocupações que fossem consideradas assim socialmente valorizadas para mulheres de classe média. E uma dessas poucas profissões que uma mulher de classe média podia exercer é a enfermagem. O Vargas se utiliza disso, né, para trazer a figura da mãe, né, tanto que a enfermeira como imagem foi muito explorada. E elas foram tornadas e se tornaram, do ponto de vista do governo, símbolos da presença e da participação feminina na sociedade, no governo, no Estado e no esforço de guerra. E daí a gente vê a mulher brasileira com o seu primeiro emprego reconhecido. E a saída ao trabalho dessas mulheres de classe média criou também uma outra figura de mulher trabalhadora, que foi a figura das empregadas domésticas. Ou ela é prostituta, ou ela é enfermeira, ou ela é dona de casa. Como é cruel essa história de casa, trabalho e família. E não só isso, né? Porque qualquer ente doente na família, quem cuida é a mulher. Se for o sogro, se for a mãe do marido, o tio do marido, recai invariavelmente sobre a mulher. Então essa função de enfermeira ainda lhe cabe tão somente. Ananda, quando você lê essas linhas, sei que estará bem longe de São Paulo e bem perto de mim. Eu no céu, você na terra. Veja como a guerra é linda, a trincheira, a morte permanentemente viva, agora ao seu lado. Agora que escolheu morrer pelos seus falsos heróis, preciso lhe revelar um segredo. Espero que você saiba o que fazer. Faça a coisa certa. Ananda, infelizmente você é minha irmã. Digo infelizmente porque você é filha de Dédalo e de uma negra. Sei que é muito difícil viver com essa fúria e tristeza que agora deve lhe penetrar até os ossos. Por isso eu nunca lhe contei. Eu tenho pena de você, uma grande dor em meu coração. Você é uma meia judia e uma meia negra. Eu não tenho certeza da sua reação, você é muito fraca. Achei melhor escrever a carta para que não morresse sem saber da sua história. Nem tão bela, mas sua. Meu pai teve a coragem de ser cobaia para uma experiência eugenista para branquear a população brasileira. Não é louco? Sempre foi. Pobre pai. A eugenia provou o real poder do sêmen de um homem branco. E olha que nem precisou de um ariano autêntico, um judeu. Minha sorte é que a minha outra metade é cristã. Já a sua é negra. Você é um projeto da eugenia. E deu certo. Você nasceu branca, inteligente. Ninguém diz que é filha de uma negra analfabeta. E agora, ironicamente, você combate a autêntica eugenia. Vale a pena defender o país que construiu o monstro que é você? Essa é a sua família. Fique com ela. É a sua nação. E agora, Nanda, por quem você vai lutar nessa trincheira? Qual país? Qual pai? Quem vai te defender? Quem? E agora, Nanda? É muito triste dizer adeus a uma bela criação da eugenia. E viva Hitler!
A primeira presença que a gente poderia dizer judaica no Brasil, na verdade, é uma presença cristã nova. Houve, num certo momento, ou seja, bem final do século XV, a expulsão dos judeus de Portugal. Com o final da Inquisição, na segunda metade do século XVIII, depois esses cristãos novos, muitos permaneceram, vamos dizer, com essas práticas e tal, mas o tema cristão novo deixou de existir, porque esse tema cristão novo só existia do ponto de vista da ação da Inquisição. E de anos para cá começou a haver um movimento, inclusive, de retorno ao judaísmo. Em Portugal também. Portugal tem uma célebre história da comunidade de Belmonte, que era uma comunidade que ficou secretamente em Portugal, mantendo práticas judaicas, em que, em algum momento, nos anos 70, retornou, inclusive formalmente, ao judaísmo. Ícaro, você está aqui. Meu filho, você ainda está aqui. Ah, vocês vieram. Pode entrar, meus amigos. Achei que ninguém vinha. Cabeça minha de marcar nossa reunião justamente na hora do jogo do Brasil e Tchecoslováquia. Fez boa viagem, Dr. Dedan. Piedade, quanto tempo? Não nos víamos desde o final da Segunda Guerra. Desde 1945. 25 anos. Mas vamos começar logo com a nossa reunião? O quanto antes começar, mais cedo terminará esse nosso encontro. Fico feliz que voltou para reabrir o casarão da Clíven. Desde que a casa de repouso foi fechada, o casarão permaneceu fechado. Para os moradores mais novos aqui do entorno, eu sou a professora Alsta. E eu estou aqui porque o proprietário me contratou, no desejo de montar aqui uma escola. E o que será ensinado nessa escola? Não sei ainda, mas acredito que será o melhor futuro para este casarão. Preciso da sua ajuda. Só que eu sou uma professora e nem sei como se monta uma escola. Assim encerramos essa história que nos é muito cara. Senti muitas saudades daqui. Ainda me lembro com exatidão todos os anos em que vivi nesta cidade. Dos 13 aos 45 anos. Como foram esses anos em Belmonte? Piedade, eu achei que não fosse viver até este ano de 1970. Ah, Dr. Dedan. Tudo passou muito rápido. Esses 25 anos em Belmonte foram de muitas lembranças e saudades. Eu lembro quando cheguei com os meus pais judeus ao Brasil. A Primeira Grande Guerra começava. 1913 foi um ano frio. Lembro meu bar mitzvah. A morte dos meus pais naquele acidente. Assim que cheguei, fui convertido ao cristianismo pelos meus tios católicos. Foi tudo muito difícil. Aqui em São Paulo, eu estudei, me casei e tive os meus 2 filhos. O senhor se recorda que esse casarão já foi uma casa de repouso para alienados? Senhora Piedade, eu morei aqui nesse período. Eu já fui um louco. O professor Antônio Cândido escreveu uma vez num prefácio sobre um livro sobre integralismo, que era um movimento fascista no Brasil nos anos 30, que mesmo no inferno existem muitos degraus e gradações. Eu não comparo o regime de Vargas ao regime nazista ou mesmo ao regime fascista na Itália. Eu acho que eles fazem parte da mesma árvore ideológica, mas em galhos separados. Isso não absolve absolutamente o regime Vargas. A gente foi estudar a década de 40 para tentar entender onde a eugenia ela veio parar, né? Porque ela na Europa vai para o nazismo e no Brasil, como o nazismo, há uma amnésia. Ninguém mais fala, a eugenia sai do foco, né? A gente tinha personagens como o Dr. Arnaldo, Dr. Oscar Freire, o Monteiro Lobato, que eram simpatizantes à eugenia, os médicos muito mais porque eles exerciam. E isso tudo acaba porque há a Segunda Guerra, então uma amnésia. E a gente não consegue muito explicar esse racismo do Brasil velado, de onde vem, né? Vem por tudo o que foi esquecido. Enquanto a gente não retomar a história, não ressignificar esses espaços historicamente, o cidadão não se identifica, né, com ele. A ideologia do Vargas tinha um eco na eugenia, ela tinha esse eco. Desde a criação de um novo homem brasileiro, isso durante a guerra ficou forte com a ideia de fortalecer a população. Na década de 40, a cidade de São Paulo ela se verticalizava. Então, e ao mesmo tempo os grandes presídios,
os manicômios, esses grandes espaços, os holocaustos, os campos de concentração. Era a ideia de fechar os degenerados, né, dentro de um espaço de confinamento para que eles morressem. Depois houve o lançamento de um pão de guerra, que era um pão feito de farinha de milho e não de farinha de trigo, que estava em falta objetivamente no mercado por causa de dificuldade de importação. Macarrão, ovos batidos, manteiga, açúcar, sal, fermento dissolvido em leite morno, farinha de trigo só para polvilhar. Farinha de trigo só para pincelar. Para polvilhar. Farinha de trigo só para polvilhar. Aproveitamos o macarrão que veio da gente. Aproveitamos o macarrão que veio da gente. O que mais me incomoda nessa guerra é a falta do trigo. O povo não está acreditando muito nessa escassez. Especulação para aumentar o preço interno do trigo. Esse governo populista inventa fila e pão de guerra. Não temos trigo porque o nosso trigo está sendo exportado. Solução para a escassez no consumo, ao invés de organizar a produção interna e a circulação. Eu não gosto desse pão de guerra do governo feito com esse trigo preto. Eu prefiro o pão de guerra que a senhora faz, no Flores. O pão integral ele é mais nutritivo que o de farinha branca. Parece ser o pão do futuro. Eu não gosto desse pão do futuro. Ficou escurinho, um gosto de milho misturado com areia. Eu gosto do trigo branco, do açúcar branco. Esse mascavo aqui, ó, ficou meio sujo. Esse pão de guerra do governo tem cara de pão de pobre, coisa de preto. Eles só fazem branquear aquilo que é naturalmente escuro. Não tem a ver com o sabor. Eu acho que tem que branquear tudo que é preto nesse país. É tão mais bonitinho branco. Não diga tolice, menina. Você fala tanto em guerra aqui em São Paulo, mas onde está a guerra? A nossa guerra está aqui dentro. Não está lá fora. O discurso da escassez é um discurso muito central e importante do liberalismo, da ideologia liberal. É o discurso da escassez, do sacrifício, a ideia de que não existem recursos para toda a sociedade e que nós vivemos numa espécie de clima permanente de escassez. Então havia a escassez da farinha de trigo, havia a escassez do combustível, havia a escassez do cafezinho no bar, havia a escassez do açúcar do cafezinho do bar, e isto na verdade era um tema da guerra, porque esse açúcar estaria faltando lá por causa da escassez da guerra e da importação do açúcar, mas também casava com uma ideia do sacrifício, quer dizer, essa escassez era um pequeno sacrifício cotidiano que todos fariam em nome da pátria e do esforço de guerra. Esse discurso vale tanto para sociedades ou economias pobres como para sociedades ou economias ricas. O ponto de equilíbrio da economia liberal é um ponto de equilíbrio com uma taxa de desemprego razoável. Aí tudo que desse na mão a gente vendia, né? E sempre aparecia alguma coisa para vender. De casa eu tirei muita coisa dentro da minha casa, né? Nunca roubei ninguém, nunca peguei uma arma, empunhei uma arma para assaltar ninguém, entendeu? Tirava isso dentro da minha casa mesmo. Entendeu? Porque assim, a rua, ela te cobra. Eu sempre tinha vontade de fazer algum trabalho social. Quando eu fui procurar uma entidade que chama Organização de Auxílio Fraterno, que trabalhava naquela época já com a população em situação de rua, trabalhava com adolescentes, crianças de rua, trabalhava com egressas, pessoal preso, tinha albergue, oficina. Então a gente tinha um time de futebol aí na rua, ali na Florencio de Abreu, à noite ficava vazio, a gente jogava futebol. Até fui morar num lugar que agora é um empreendimento, mas era um cortiço. E o que me chamava a atenção eram os cortiços, né? Até então eu ignorava completamente o que era São Paulo dentro disso, né? Dentro dessa própria história dela. Então aí você começa também a discutir a questão da moradia e população de rua. E aí nessa aproximação é que leva você a conhecer a realidade dos cortiços. Agora entendo que muita gente diz que eu prefiro morar na rua do que morar no cortiço, porque você encontrava cortiço assim, com uma situação de precariedade física horrível, assim. Sem esgoto, então esgoto estourado do lado do quarto, mau cheiro. Eu moro na Cracolândia, assim, para já desmistificar de repente, para já detonar essas situações, assim, porque eu tinha amiga lá na agência que para dar carona, assim, ela não vinha no centro, ela nunca, no centro como um todo, República, não sei o que, nem frequentava. Crack. Eu tive 2 momentos assim que eu parei. Uma vez eu parei por 1 ano e 2 meses, outra vez eu parei 1 ano e 8 meses.
Abril 2093, amigo meu já estava mais elevado, né, digamos assim, cheirando cocaína. Não sei o que, casamento de uma funcionária da empresa do pai dele. Ah, vamos lá no banheiro, vamos. Eu vi acelerado, né, não estava entendendo merda nenhuma. Ah, vamos cheirar, não sei o que. Eu falei, não, você tá louco, pai. Não, cheira que você vai ver. Ah, paixão à primeira vista, né? Gostoso, sensação diferente, adrenalina, garganta travando. Por aí vai, foi indo. Não recordo agora o mês exato, porque eu sempre fui bom, guardo datas assim, né? 93, 94, comecinho de 94, eu sempre ouvia falar crack, 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 aquela coisa quando deu aquela explosão nos Estados Unidos, sempre via pela televisão. Começa fumando mescladinha, né? Aí até então não vendia crack, era raro algum lugar que vendia. Aí fazia alquimia, né? Mescladinha o quê? Maconha com crack. Maconha, esfarela, pedra, fuma, aquele óleo, aquela sensação diferente. Te acelera, daqui a pouco te relaxa, te acelera, uma confusão mental, uma brisa muito louca. Aí vai fumando, 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 aí sempre aparece um diabinho, né? Um cara que já... Sempre alguém já está um passo à frente. Meu, vamos fumar. Eu falei, não, você tá louco. Falou, fuma que você vai ver o que que é. Legal. Vamos, só aqui, só para ajeitar um pouquinho. E vamos fumar. Esses copinhos de água descartável. Fura ele. Bem furinho pequenininho, cinza de cigarro, pedra, no outro buraquinho para chupar, queima, torra. Meu, a sensação é única. Por isso que hoje em dia tá desse jeito aí. Cocaína tudo porcaria. Ah não, vou fumar. Você fuma é aquela coisa. Você tem um exemplo, os batimentos cardíacos estão a 10 batidas por minuto. Você dá um pega no crack, na pedra. 8, 7, 6, 4, 2. Quando você solta 10, 20, 30, 50, aquela adrenalina como se fosse uma pressão de dentro para fora do seu cérebro, cara, tudo para. Aquela coisa de... Aí começa a noia. Barulho. O cara quer passar por debaixo da fresta da porta. Você tá na rua... é você sentir, assim, o lixo do lixo. E nesse mundo não existe o cara que tem mais dinheiro ou o cara que mora na rua. Se enfia todo mundo junto. Você passa a ter sonho, você passa a se gostar de você se acha o valentão, você se acha muito capaz, você cria uma possibilidade que no cotidiano real você dá impedido, você é massacrado. E para essa molecada, esse pessoal que mora aqui, que vive o crack, que eles vivem o crack, né? Então, acho que é das drogas, é a que mais se adapta, entendeu? Ao estilo de vida deles. De morar na rua, de passar fome, de passar frio, de não ter amigos de verdade, de não ter familiar, não ter carinho, afeto, não ter nada. Você vê um morador de rua dormindo, é a mesma coisa, você tá vendo um saco de lixo ali, você olha, deixa aí. Você passa sem olhar, né? Você não pode nem olhar. E isso cria uma perda de sensibilidade, você tá perdendo, eu achei. Mas isso é um trecho, depois você vai remoldando, reaprendendo. Ah, tá, não é por aí tanto, mas... Então hoje eu vejo, assim, pelo menos na rua aqui onde eu moro, quem que tá aqui? Porque tem frequentadores fixos, assim, de certa forma, um casal ali, mora e tal. Então, meu, eles já estão aí, então, e eles me conhecem, é muito engraçado. Ah, o cidadão, no mínimo, deve passar assim, aquele cara não sabe meu nome, mas mora aí, chega a tal horário. Os caras sabem a rotina também das pessoas que estão na rua, é muito engraçado. Então tem que conviver, né? De uma forma ou de outra. A cola não tinha um custo de um mercado para ser revendido. Assim, a criança comprava, utilizava, podia pagar um pouco mais caro, mas era uma lógica mais de utilização para atender uma necessidade pessoal. Agora, eu vejo que quando o crack entra também, ele entra para atender isso daí, mas ele também entra na rua como um processo de mercado financeiro. O crack você faz com cocaína e bicarbonato de sódio. Essa é a fórmula do crack. Ferve ele na água, para uma porção de bicarbonato, 3 ou 4 de cocaína, você vai fervendo, mexendo, aí forma um óleo. Ali é a pedra. Quando você vê que formou aquele óleo, você vai tirando, você vai trazendo ela no dedo.
ela gruda no seu dedo. Tira, põe no pano, chupa, tá feita a pedra. Uma pedra é meu alívio. Eu dou uma tragada, deito, fico olhando o céu. Aquele quarto do inferno, sempre tem alguém sofrendo, no calor infernal. Quando eu fumo, eu pensei em acabar com todos. Eu tenho uma arma escondida. Esse besta da barriga dela pode nem ser meu. Quando vai acabar, eu só quero a última. Cortiço é caro por causa principalmente da localização. A locação do cortiço por metro quadrado é a locação habitacional na cidade de São Paulo mais cara. Um cortiço de 10 metros quadrados, assim, um cortiço médio, ele está 10, 12 metros quadrados, custa R$400. Isso significa que o metro quadrado passa de R$30 o metro quadrado da locação do cortiço. Se você fizer uma locação em Pinheiros, Vila Mariana, que são de classe média, um imóvel de 100 metros quadrados, melhor que seja, é 1.500. Suponhamos 2.000 com um condomínio aumentando no máximo do outro lado, só para a gente fazer essa comparação. Sairia mais ou menos R$20 o metro quadrado. É comum encontrar no cortiço pessoas que têm uma renda que poderia ter acesso até no mercado formal pela renda, de até locar uma kitnet, por exemplo. Mas aí o que acontece? Como o pessoal que está no mercado informal não tem comprovação, ela não consegue acessar o mercado formal de locação. Até eu conhecer o Campos Elíseos, não morava aqui. E hoje eu acho muito legal, é até difícil de sair. Assim, putz, se eu deixar um aluguel aqui, né, para morar perto, porque a referência que você conhece acaba se ambientando mesmo, e as pessoas te conhecem, enfim. Na verdade, poder você ter tudo isso daí é ter o direito, o acesso à cidade, elas tornam refém de exploradores. Sempre a exploração no cortiço, ela deu muita renda para quem explora aí. Agora, os exploradores, a lógica deles é a lógica do mercado, é ganhar dinheiro, não importa onde, e quanto mais, melhor. E o Notícias tinha coisas fantásticas, tinha coisa de uma capa dupla. A gente sempre fazia 2 capas, a capa com a notícia mais instantânea, mais quente, era a capa mesmo do jornal. Lá pelas tantas, o cara da banca já era instruído, ele virava o jornal e no segundo caderno tinha uma capa que era igualzinha à capa. Mesma disposição, o logotipo colocado no lugar X, só que com outras manchetes, uma manchete mais fria, que a gente tinha elaborado, coisa e tal, mas era no mesmo estilo. Então, você requentava o jornal na banca. É uma estratégia, não vai se dizer que isso é uma coisa certo, ilegal? Não era. O que você estava fazendo? Você estava ludibriando? Estava, tá lá no jornal. Ali na Santa Cecília tinha um trabalho trabalho dos médicos da saúde familiar, serviço de médico familiar. Então, que era da Secretaria da Saúde, onde eles visitavam as famílias dos cortiços ali naquela região. Foi um trabalho mais experimental da Secretaria de Saúde na Santa Cecília. Então tinha cortiço, como tinha idosos, tinha visita de técnicos da saúde regularmente. Quando houve um domicílio vago lá, um quarto do cortiço, o intermediário colocou uma placa assim, aluga-se quarto com plano de saúde. Ele estava agregando na cobrança do aluguel, porque ele sabia que ali tinha visita dos agentes de saúde. O álcool é desgraça, né? Entendeu? Cocaína já é pesado, né? E o crack é absurdo. Toda a gente anda bem de bagulho. Na rua, na cara de todo mundo. Você sabe disso. Eles sabem disso. Esse governo aí, quem é que nos defende, tá ligado? Quando a gente vai lá exigir nossos direitos, eles mandam um psicólogo. A gente tá fudido. A gente não precisa de alguém pra curar nossa loucura, não. A bunda desse negócio que a gente só precisa do básico. Não, mano, a gente precisa se tornar humano.
Quando eu digo que é até triste, porque, primeiro assim, assistente social é uma das profissões das mais nobres, porque é quem faz uma interlocução direto com a população. A prefeitura não faz concurso para as assistentes sociais, terceiriza esse serviço social para a empresa. Você descompromete o órgão público, a instituição pública, terceiriza para uma empresa que o interesse da empresa é contraditório do interesse público, que é interesse do lucro, e quem está na ponta trabalhando vê que, na verdade, só vai quase como uma varredeira, né? Estou dizendo assim, é um desrespeito à profissão muito grande. Quando a gente vive fora do sistema prisional e lidando com o que faz parte da opinião publicada, você quase não se dá conta de que existe um problema do tamanho que é o problema de gênero hoje no Brasil. Todas essas questões de preconceito, discriminação, que perpassa toda a sociedade, no Cortiço ele é bastante evidente. Primeiro, assim, que você vê a questão do machismo, isso é muito explícito, e outra questão também de grande quantidade de mulheres como chefe de famílias. Só você pensar num prédio de 10 andares, onde haja uma família, marido, mulher e 2 filhos, se a mulher for embora e deixar os filhos com o marido, isso é um escândalo. Como essa mulher tem coragem de deixar esse marido cuidando dessas crianças. Enquanto nesse mesmo prédio deve ter no mínimo 3 ou 4 mulheres que foram deixadas com a guarda dessas crianças em situações tão ou mais problemáticas quanto. A questão de gênero é muito forte, a gente vê a violência contra a mulher. Por exemplo, outro dia veio aqui uma senhora que tem uma filha de 16 anos que tem um problema auditivo e um comprometimento mental grande, mas fisicamente que não aparenta nada, né? E muito bonita, uma menina assim, até muito vistosa. E ela dizia, o meu desespero no Cortiço que eu moro é que o intermediário está toda hora dizendo que a menina está dando bola para mim. Ela falou, isso eu já sei qual é o jogo dele. Ele está fazendo um jogo de justificar qualquer violência que ele fizer em relação à menina. E ela veio aqui desesperada, dizendo assim, eu não sei mais o que eu faço. Eu não tenho para onde ir, eu não consigo alugar outro e estou vendo a minha filha correr o risco. Então, estou dizendo que essa situação da precariedade de moradia agrava o que está exposto na sociedade. Ainda com relação a um tema absolutamente em voga, o aborto. O aborto, na minha opinião, ele só não é permitido no Brasil porque é para mulheres, porque os homens abortam muito antes. Eles simplesmente desistem daquela gravidez e vão embora como se não lhes dissessem respeito. É muito comum você encontrar num cortiço, numa beliche onde dorme embaixo pai e mãe e 2 filhos adolescentes em cima. Agora, se você pensar assim, em termos de privacidade, tanto do casal e dos filhos, é uma coisa assim que acaba, de certa forma, cada um tendo a sua privacidade violentada, né? Uma outra coisa também que agrava essas situações são o fato de, principalmente, usar banheiro coletivo. Então, é muito comum as pessoas dizerem assim mesmo, jovens dizem assim, eu não sinto muito bem de usar o banheiro, tenho uma sensação de alguém estar espiando. Oridia, pela sua contagem, faltam quantos dias? Pô, já devia ter arrebentado. Já? Já, pô. Você tem usado alguma droga? Essa gravidez? Não, pô, quero que esse moleque aqui nasça limpo, não. Mas, ó, eu usei na gravidez do Zete e da Carla muito. Não usei toda a merda que tava na frente, eu não queria aqueles dois de jeito nenhum, mas eu não sei, Alma. Parecia uma praga, cara. Fiz de tudo, eles não morreram. Por isso que eles vivem desse jeito aí, ó. Não sabia, né? Olha lá, alguma coisa me diz que esse moleque aqui, ele vai trazer uma luz pra gente. Assim que se fala. Eu sinto como se eu carregasse dentro de mim um anjo. Eu converso com ele, Alma. Eu rezo. Você reza. Porra, faz 3 anos que eu só faço Paris, já nem sei mais como é que eu sou sem esse barrigão aqui. Eu virei uma bola. Eu espero muito esse moleque aqui, ó. Eu posso escutar? Vai. Cabeça. Você tem fé que tudo isso aqui vai mudar um dia, Oridia? Não, tem que mudar. Desde que você chegou aqui, que as coisas aqui têm melhorado, isso aqui vai ter uma reforma, porque isso aqui não é casa pra ninguém, não. Tudo isso vai mudar sim, Oridia, mas não depende só de mim. Tudo isso aqui vai ter um preço. Que preço, pô? Ué, nada que vocês não estejam pagando. Não tô entendendo não, Alma. Cristo, Oridia.
Cristo, tá entendendo agora? Essa luz que ilumina o túnel, você tá entendendo? Não adianta ir na igreja só pra pegar a cesta básica, não. Tem que pôr a mão aqui e rezar. Cara. Você tem razão. Esse menino vai trazer uma esperança nova pra você. Só temos que esperar ele nascer. É um dos caras mais... Eu vou até falar o nome dele, depois se você quiser cortar, você corta. É um dos caras mais inteligentes que eu vi na face da Terra, em vida. É o Edir Macedo, velho. O cara é inteligente. Inteligente. Pode ter todo mundo, o cara faz o que faz, mas o cara é inteligente. Meu, o cara não enfia o revólver na cabeça de ninguém pra fazer nada. Porque nem Hitler. Um cara, um franzino, um bosta de nada, o cara enfiou na cabeça de milhões, tinha que matar outros bilhões. Entendeu? Uma pessoa só, o dom da oratória não é pra qualquer um. Entendeu? É um cara inteligente. Tá fazendo a dele? Segundo a Bíblia, algumas outras pessoas aí, ele vai acertar as contas dele pós-vida? Vai. O cara tá fazendo a dele. Ele está fazendo o que ele acha que é certo. Entendeu? Tem obras assistenciais. Você estava numa situação que tinha uma pessoa muito suja e um monte de gente, ninguém mesmo na rua queria ajudar. E aí uma pessoa que tinha sido travesti, acabada, foi a única pessoa que tinha atitude de na hora ajudar a dar um banho, assim, com maior dignidade, assim. Aí eu digo muito isso, assim, eu não admito que desrespeite um travesti, porque naquele momento foi a que eu descobri que era mais humana do que até o religioso, todos os outros ali, sabe? O que é? Inferno, viu? Acabou! O Zezé tá me chamando, peraí. Seu Zezé, é o quê? Ah, meu Deus! É assim, aqui no Cortiço mora um velho chamado Seu Zezé. Mora aqui assim, aqui em cima, na primeira portinha, Seu Zezé. Ai, tá doente, Seu Zezé, coitado. Dessa altura ele deve estar aí todo cagado. Maria, não sei porque que esse velho não morre logo. Também eu sou o único concurso de enfermagem por aqui. Tem uma menina que mora um pouquinho mais pra cima, chamada Orídia. Tá grávida do 3º filho. Cheira, fuma, faz tudo com droga. Tá grávida de novo. Eu digo pra ela, Orídia, minha filha, olhe, se por acaso você sentir uma dor, pode me chamar, gata, tá? Mas agora cuidado, hein? Pode não ser somente merda o que sai dessa barriga, viu? Pode ser uma criança. Não vá dar descarga sem antes olhar o vaso. Na hora daquela dor horrível de parir aqui nesse inferno, meu amor, grita meu nome, grita, Euri! Eu venho correndo pra te ajudar, mas ó, pensa bem antes de me chamar, viu? Pode ser que ao me ver, o teu rebento se encante, desabroche, vire uma deusa. Minha filha, que é assim, a gente não escolhe pra nascer bicha não, viu? Acontece, são fadinhas com suas varinhas que nos encantam. Ela morre de medo de que o filho nasça viado. Morre de medo. Eu digo pra ela, minha filha, tomara que esse teu filho nasça um macho bem escroto, viu? Desses que bate na mãe, na mulher. Você vai implorar pra que ele nascesse uma flor delicada como eu. Aqui é assim, viu? Todo mundo fala de mim, todo mundo. Mas na hora que a carne dói, é o enfermeiro divino aqui que procura o meu bem, tá? Ó, é de graça. Se você, eu, outra pessoa, passar por um processo criminal, olha, saiba, vai ser um processo tão desgastante, tão humilhante, tão injusto, mas esse problema não nos afeta da mesma forma como afeta os pobres. O pessoal sempre fala, porque aqui no centro da cidade é Cracolândia, Rogoianás, essas coisas, Bom Retiro, esses lados aqui. Quantas Cracolândias não existem por aí nas periferias, cara? Em geral, a Cracolândia está em pauta como um foco. A Cracolândia, como se fosse um filho surgido ali do nada, né? Uma geração espontânea. Surgiu a Cracolândia agora. Só que a Cracolândia é fruto dessa desinformação, né? E a gente continua não vendo, né, essa questão no banco de escola. Então eu acho que mais do que restaurar o bairro, era necessário a gente tentar entender por que esse bairro que foi construído na década de 10, de 20, que era um bairro o mais chique de São Paulo, o mais nobre, ele vem a se tornar esse lugar de exclusão, esse lugar de pobres e abandonados socialmente. É uma mania, né, da sociedade, né? Varrer o lixo para debaixo do tapete. Essa coisa, né?
Então, por isso que ficou, acho que esse viés assim, né, do jornalismo policial. Mas que as pessoas gostam de ver, ainda gostam, porque elas ficam lá na frente da televisão para ver. A fissura, ela faz com que você cometa loucuras para satisfazer o seu vício, cara, o seu desejo. Matar, mata. Tem pessoas que matam. Para, às vezes, não levar R$1 por conta dessa desgraça que é o crack. Isso aí veio para devastar. Veio para devastar. Só que muita gente não está, enquanto não acontece com alguém próximo, entendeu? O pessoal não está nem aí. As pessoas que historicamente ocupam posições de poder, que são tomadores de decisão, que incluem temas nas pautas de discussão pública, que conseguem de alguma forma rever e reformular o encaminhamento da coisa no Brasil, essas pessoas não lidam com o problema do acesso à justiça. Essas pessoas, isso não faz parte da realidade delas. Isso é questão de saúde pública, não é... Vamos criar clínica. Clínicas de bacana tem. O cara vai lá, passa 6 meses, 1 ano, volta bonitão, fortão. Quando a gente vê hoje, pela primeira vez nas televisões, uma campanha falando abertamente do crack, como está acontecendo hoje, em 2010, claro, eu acho que isso só acontece porque nós temos um ministro progressista, mas isso obviamente só acontece porque o problema chegou na classe média. É uma frase que eu tenho pra mim, né? Isso daí já de anos pra cá. Filho de pobre morre de overdose. Filho de bacana morre de insuficiência respiratória. Jamais vai constar lá overdose, tal. Isso está afetando os tomadores de decisão, os homens de poder. O crack dizima pobres há muito tempo. E ele só passa a ser uma questão quando ele chega na classe média. Enquanto eles continuarem não querendo enxergar isso, andando em carro blindado e tal, a coisa vai pegar. O comportamento da mídia, ele precisa ser revisto urgentemente. Mas eu acho que ele também cumpre o seu papel de gerar o que não se pode. É uma forma de você se comporte, porque senão você vai virar isso e é um caminho sem volta. E isso está presente o tempo todo, está todo mundo de olho. Você não pode fazer uma piada a mais, de repente, sabe, você não pode falar que o cara gagueja, certo? Que o cara tem, putz, isso aí é um defeito, é uma coisa, o cara é fanho, não vai poder mais também daqui a pouco. E eu não sei por onde que a gente vai sair, porque às vezes você tem que até rir um pouquinho da própria desgraça para refletir sobre ela, porque senão, se você levar a vida a ferro e fogo, vai ser muito, muito mais triste, né? Eu acho que a gente precisa se afirmar. Então, o degenerado, é mais fácil dizer quem não é a classe média, né? A princípio não é degenerada, porque ela se diz, mas de resto, eu acho que tudo no Brasil, graças a Deus, é degenerado. Existem claramente ecos e permanências dessa ideologia que produziu o nazismo, ou desse pensamento que produziu o nazismo. Existem visivelmente ecos do pensamento eugenista no mundo e em São Paulo em 2010. Concretamente em São Paulo, o que nós temos? Todos os gestores públicos responsáveis por essa prática estão comprometidos com a lógica do lucro. Agora, quando você quer pensar na habitação popular no centro da cidade, você tem que estar numa perspectiva além do lucro. E você tem que agregar outros lucros que são principalmente sociais e ambientais, que no lucro do setor imobiliário isso não é valor. Quando aparece o termo limpeza, é muito fácil identificar o eco do discurso eugenista, quer dizer, a ideia de uma cidade limpa. É parte de um pensamento conservador, é parte de um pensamento que fala de uma cidade limpa e na hora de falar de uma cidade limpa, exclui tanto do ponto de vista do pensamento e do imaginário da sociedade, quanto do ponto de vista de políticas sociais. Nesse discurso da limpeza não cabe o cortiço, não cabe o morador de rua, não cabe o abrigo do morador de rua numa região central da cidade. As pessoas são retiradas, porque não interessa o cortiço, elas são retiradas daqui, vão para fora da cidade, e essa é ainda uma lógica eugenista, né? Porque assim os negros foram para as favelas, né? Assim os negros foram para os presídios. Assim, uma maioria negra no Brasil é pobre. Só para dar o exemplo na intervenção no bairro da Luz. Para mim, assim, a terminologia Cracolândia, você
primeiro, assim, criminaliza, de certa forma, a população ali. Você estigmatiza a população que mora ali ou em torno, que tenha perfil daquela região. Não só daquela região, porque quando você fala isso, você está envolvendo todos mais, assim. E você... é um termo que você justifica uma atuação truculenta. Eu acho que a eugenia ela é crucial no século XX para a gente entender a miséria no país. Pensando agora numa outra lógica, você desvaloriza imóvel, você estimula quem tem interesse a comprar num lugar desvalorizado, então você assim, e dá incentivos fiscais para quem tem recurso e interesse de investir ali. E, por outro lado, você criminalizou a população pobre, e para a população pobre você manda assistente social com função de faxina social e a polícia. Então, assim, para os ricos você dá incentivo fiscal e terreno mais barateado, e para os pobres você dá cacetete. Musa mais amada, agora que partistes, deixe que eu grite meus ais em graves soluços. Minha vida se esvai a cada segundo. Me perco nos nervos, nas veias, nas entranhas, no pulso da febre que uiva nessa distância. Revolvo minhas vísceras nesse instante. E sabes de mim, Eurídice? Cada vez que a saudade vem, arrebato-me longe se perto estou. O que é que eu sei? Essa voz pouca, essas palavras abandonadas, esse peito que arde, essa impossibilidade de me sentir Orfeu. Nada me atravessa, somente a cidade me apunhala a alma. Sem ti me falta o ar, a fala, tudo me cala. Meu som, meu silêncio, minha música. Espere por mim em teus olhos, Eurídice. Sou razão sem amor, sou poeira perdida. A existência sem teu calor é como a manhã sem sol, é como o mar sem farol. Tu és a direção do tempo, doce alento. O brilho do alvorecer é teu, amada. A música se faz em todos os atos, em todas as falas, em todos os versos. Por ti, Orfeu, calam-se as palmas. Os ais da plateia se emudecem. És a causa desse mistério, o silêncio, da muda poesia dessa entrega. Eis a música calada em cena aberta. Vai, estrela, que eu sigo o destino. No coração me abandono, na solidão me encontro, nas escrituras do poeta me sepulto. Pronto, ainda sente dor? A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila, e cai como uma lágrima de amor. Pra onde vamos agora? Você trouxe a minha fantasia. Qual você quer? Eu não sei. A de rei. Não, de rainha. De rainha? Você tem certeza? Eu sempre quis. Toma. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. Como é que eu tô? Uma rainha de verdade. Agora eu quero 100 homens lindos pra minha guarda. E você vai amar a todos? Não, eles são a minha guarda. Eu só tenho um amor. Quem é? Um rei. Ai, toda rainha tem um rei. Levanta, Preto. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de ver o criador jardineira. E tudo se acaba na quarta-feira. Agora vamos tomar outra dose? Ah, essa por quê? Pra que você quer? Eu quero uma coisa muito boa. Tá, pra comer, pra beber ou pra sentir? Eu só posso escolher uma? Ah, só uma.
Mas os brancos, quando é swing, tem direito a trem expedito. Ué, mas eu não sou o gênio da lâmpada. Quem é você? Eu sou só a enfermeira. Mentira! Você é minha fada madrinha. Você é minha fada madrinha, não é? Sou. Eu sou a sua fada madrinha. Mentira daqui. A madraça quer me matar. Por quê? Porque eu sou bela. Calma. Vamos tomar outra dose. Que bom. Você é tão boa comigo. Eu não disse que ia melhorar? E agora? Tudo tá tão calmo. E agora? O que você quer? O que você está vendo, meu amor?